É só uma pergunta rápida, eu queria a tua visão, voltando só para a xícara, para a gente fechar, ao menos para mim aqui o ponto. Uma vez que a xícara tem a sua função de identidade, né, me beba, queria ouvir um pouquinho você sobre a questão, se isso tem a ver com a questão da identidade humana, né? O descobrimento da identidade humana nos leva a esse amadurecimento. Você sabe que tem um livro um sujeito chamado Bruno Snell. Vale a pena, tá? Qual tu acha que é a nacionalidade do Bruno Snell? É difícil pelo nome dele, né? É brasileiro. É alemão. É um livro chamado A Descoberta do Espírito. Tá? Então, A Descoberta do Espírito. O que o Bruno Snell fala pra gente? Ele fala pra gente uma coisa que é uma percepção que eu queria que a gente tivesse aqui agora também. Preste atenção. Que estação do ano a gente está? Hã? O que significa isso? Sabe por quê? Eu vou chegar lá, porque olha só. Fica comigo porque isso tudo a gente está dentro da cadeia do ser. Então mesmo. Tá? A gente não está despirocando, não. Vem cá. A gente vai amarrar tudo daqui a pouco, calma. A gente está na primavera. É fácil falar isso hoje, porque a gente foi para o colégio, a gente sabe que tem 4 estações, não é? Cada uma com a sua característica. Não é isso? A primavera é gostosa, ela tem flores. O verão, gente, vou comprar uma regata, porque eu vou suar muito. Agora, peraí, imagina que você é um bicho de Neandertal, sei lá, você é um sujeito de uma civilização antiga, que acabou de aparecer no mundo. Veja, você acha que você tem... Preste atenção aqui, isso aqui é importante. Tu acha que tu percebe isso rápido? Quantos séculos ou milênios de civilização você precisa para você poder estabilizar essa percepção da divisão quádruplice da passagem do tempo? Tu não erra... Assim, a gente está num mundo herdado já, no qual a gente tem essa percepção toda. Outro problema, a Lua. É muito óbvio, já tem as fases da Lua. Eu sei que era pálida, mas tu acha que é assim? Você está entendendo o que eu quero dizer ou não? A gente vem para um mundo no qual a percepção já está toda dada para a gente. Ó, vou além. Forma geométrica. Quadrado. Quantos milênios tu acha que o homem não precisou? Eu fiz assim e não pegou. Quantos milênios você acha que o homem precisou para estabilizar essa forma de quadrado? Sabe por quê? Porque não tem quadrado na natureza. Para pensar. Não há nada natural que seja um quadrado. Mas quadrado não tem. Tu pode pensar, imagina tu tá na selva, tu tá na praia, você tá na serra, não tem quadrado. Não tem quadrado. A linha reta tem. O horizonte. O horizonte é reto. Tem linha reta no mundo, natural. Mas quadrado não tem. Você tem uma intuição do reto, né? Porque o reto geométrico, ele é muito preciso, não tem. Mas assim, você tem a linha reta do horizonte. É curva, mas dependendo de como você está vendo, ela é reta. Mas o quadrado não tem. Então assim, a gente vem para um mundo já estabilizado. Agora, olha só o que eu vou te falar. Vou querer você. Bicho, se demora para tu perceber um negócio que é dado na frente da tua cara, ou seja, lua que muda. Se eu te perguntar, por exemplo, o que é a lua? Isso é um exercício que eu faço com alguns pacientes, com algumas pessoas. O que é a lua? Aí você vai dizer, é um satélite natural da Terra. Isso é o que a tua professora te falou no colégio. Você não tem experiência de satélite natural, tu não sabe nem o que é um satélite. A tua experiência não é essa. A tua experiência, o que é a lua? Tu não tem ideia se aquilo é uma bola, se aquilo é uma pedra, se aquilo, sei lá, é um anjo. Tu não sabe o que é aquilo. A experiência primária humana de lua é um negócio que muda de tamanho brilhando no céu. E que você, de verdade, quanto tempo você não olha para a lua? Então eu olhei ontem, beleza. Há quanto tempo você não olha para a lua com atenção de modo seriado? Ou seja, todo dia eu vou ficar olhando para a lua por 4 horas.
Que é isso que o neurótico precisou fazer para poder sacar o movimento dela. E que aquele brilho que está desse tamanhinho é o mesmo do que estava do grandão. Você está entendendo que para a gente é óbvio? Mas podia parecer coisa diferente. Porque assim, se eu... Ih, tem um pedaço de unha aqui, assim. Não é necessário que você ache que uma coisa é igual a outra. Se você não olhou, se você não viu a conexão, faz sentido o que eu estou falando? Óbvio que faz. Ora, se essas coisas estúpidas, mas se essas coisas óbvias do mundo dado são assim, imagine um movimento de sentimento interior. Hoje a gente sabe falar de vingança, por exemplo. Você está entendendo o que eu quero dizer ou não? Imagina essas coisas que fazem com que você seja você e você opere como você, um ser humano operando. Falar vingança, amor, lealdade, esses movimentos do homem. Ora, até hoje você não sabe o que é vingança exatamente. A verdade é essa. Você confunde vingança com inveja, com fome, com frustração. Olha, a gente tem, sei lá, 10 mil anos de civilização já, e a verdade é que o homem concreto, normal, não sabe dizer o que aparece dentro dele. Você vê que é o mesmo processo da descoberta do espírito, a descoberta da lua, a descoberta das estações, a gente ainda está no processo de descoberta do espírito. A forma daquilo ainda é confusa para a gente. E é por isso que existe a literatura. Então, quando, por exemplo, sobre a vingança, se eu pedir para você falar sobre a vingança, você vai falar sobre a vingança. Eu também, se a gente for falar sobre a vingança, a gente fala sobre a vingança sobre aspectos muito secundários dela. Por isso que existem os grandes escritores. Quando Shakespeare, por exemplo, relata para a gente o desejo que o Hamlet tem de matar o seu tio, porque o tio do Hamlet, o que ele fez? Você lembra? Ele matou o pai do Hamlet e ficou com a mãe do Hamlet. Ou seja, o Hamlet olha para aquilo e fala, eu preciso me vingar do meu pai, que a uma só vez perdeu a mulher e a vida. Então o Hamlet, querendo se vingar do seu tio, ele se esconde atrás da cortina dos aposentos, com uma adaga na mão, esperando que o tio entre, para que ele possa apunhalá-lo. Acontece que, e aqui está a genialidade da coisa. Quando o tio do Hamlet entra no quarto, o que ele faz? Qual que é o movimento dele? Ele se ajoelha e reza pedindo perdão pelos seus pecados. E aí o Hamlet pensa, se eu matar agora, ele vai direto para o céu. Então eu não me vingo. Olha. Ou seja, se é uma novela da Globo, Malhação, sei lá, é uma coisa histérica. Está confundindo a vingança com o esvaziamento de sensações. Eu só quero me aliviar, eu quero dar uma facada nele. Pô, isso não é vingança, meu irmão. A vingança é a aniquilação total de quem você odeia. Esvaziar é outra coisa. Dar uns tapas porque você está nervoso é outra coisa. Você está querendo se aliviar. Você vê? Então você precisa de um sujeito, um escritor, localizando a vingança para você. Ó, a vingança é isso. Tá? Ora, o problema é que a gente não tem acesso a esses escritores. A educação escolar e domiciliar, ela peca miseravelmente nesse sentido para a gente. Né? Então, eu, graças a Deus, não tenho nenhuma função, né, enfim. Mas se eu tivesse um colégio, educação de criança para mim seria só aprender a ler e artes cênicas. Acabou, não precisa de mais nada. Tu aprende a ler e tu domina os teus movimentos interiores, você é uma pessoa madura, pronta para a vida. Presta atenção, o que é o ofício do ator? O ofício do professor é pegar coisas que você deveria saber, não sabe, e eu te faço vê-las. Eu te transporto da ignorância para a sabedoria, das trevas para a luz. Isso é o ofício do professor. Qual é o ofício do ator? O ator ele pega um texto, reconhece o contorno afetivo daquilo que está no texto dentro de si, e evoca aquilo dentro de si para o palco. É isso que ele faz. Ele pega o movimento preciso interior, a emoção,
E consegue, através do seu comportamento, da sua fala, da sua expressão, aquilo está localizado dentro dele. Ele consegue evocar aquilo sempre que ele queira. Dando o nome, dando as razões, dando a intensidade. Isso é o ofício do ator. A gente não teve essa educação. A maior parte de nós não tivemos. Algumas pessoas que frequentaram teatro. E mesmo os teatros aqui, depende da linha que o sujeito fez. Você vê, por exemplo, você liga a televisão hoje, vai ver a Globo, os atores eles são sofríveis. Não temos atores hoje. A gente tem desinibidos, o que é diferente. Tem gente desinibida e bonita. Mas ator é outra coisa. Ator é o cara que lê um texto e com precisão, ele sabe chorar. Você vê choro de Globo hoje, choro de ator da Globo hoje, é tudo igual. Não tem matiz. Ora, o choro porque se perde um cachorro é diferente do choro porque você deu uma martelada no dedo, e o choro diferente da traição na pessoa amada, que é o choro diferente da perda de uma mãe. Cada choro é um choro. Choro de ator da Globo é tudo histérico. Se você tira o volume e não sabe o que está acontecendo, você não sabe porque ela está chorando. Você acha até que ela está rindo. Eu fiz essa experiência várias vezes. Eu tirei o volume e fiquei vendo novela, sem volume. Você não sabe o que está acontecendo. Porque você pega o cinema mudo e você vê, você sabe o que está acontecendo. Se você pega o cinema mudo, sei lá, pega, por exemplo, A Paixão de Joana d'Arc, do Carl Dreyer. É um filme mudo que você fica vidrado o tempo todo no filme, apesar de ser mudo, apesar de ser cinema mudo. Carl Dreyer é um diretor dinamarquês. Dinamarquês? Você pega as expressões daqueles atores, eles têm domínio total da técnica. Existe uma trilogia de livros do Stanislavski. A construção da personagem é um livro excelente. Por exemplo, Stanislavski, a construção da personagem. Ali você tem as razões, você tem uma parte da técnica. Então, ele funda uma escola de teatro russa, né? Que se usou em larga escala, mas não é todo mundo que usa a escola do Stanislavski. Então, você tem os teatros corporais, enfim, mas o Stanislavski, ele domina, ele ensina o ator a dominar precisamente e evocar o sentimento de um modo muito eficaz. Tá? Então é claro que e o Bruno Snell fala o seguinte para a gente, fala, olha, nem sempre na história do mundo houve a percepção de que o homem é uma unidade. Olha que coisa maluca. Então, os antigos imaginavam que o braço tinha sua vida própria, o tronco tinha sua vida própria, a cabeça tinha sua vida própria. A noção de soma, de corpo, soma do grego, né? Não soma de subtração, do corpo, ela só vem tardiamente. A ideia do homem como unidade, como um espírito uno, ela é uma aquisição tardia na cabeça humana. E é isso que é a descoberta do espírito. Em algum momento, o homem descobre a unidade do espírito. É isso que está lá no livro do Bruno Snell. Tá? Vale a pena dar uma bisoiada. E o que a gente vai complicar aqui, rapidamente, é o seguinte, olha, a criação, independente se tem um início, não faz diferença mesmo. O teu aparecimento é presença de algo, como a gente já viu. Existe um verbo. As coisas falam. As coisas têm um ser, é o nome disso. A coisa é. E o que é presença de algo. Essa é a nossa história aqui. E aqui que está o ponto da nossa brincadeira. Da nossa conversa, perdão. Vocês lembram lá atrás, quando a ministra Damares, acho que foi ela que falou, não sei nem se ela falou, mas foi o que ficou circulando aí, menino veste azul e menina veste rosa, lembra? A questão não era essa, veste ou não veste, a questão é... E aí que está o ponto. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Existe uma ciência que dá conta de explicar, não é se o menino veste azul e a menina veste rosa, mas existe uma ciência que investiga a conexão entre os seres. Ou seja, é uma pergunta que a gente pode colocar de modo muito honesto. As cores se relacionam simbolicamente com os gêneros? É uma pergunta. Existe uma intencionalidade entre as cores e os gêneros? Preste atenção no que eu estou falando aqui. Isso é sutil, mas dá para entender. Existe uma correlação entre o ser ítalo e o ser bonequinho desenhado. Não é isso?
Quem investiga a natureza dessa correlação é a simbólica. Preste atenção. Olha aqui o que eu estou dizendo. Por que é a simbólica que investiga? A simbólica é o que investiga a relação entre os seres. Ora, qual é a única conexão possível que existe entre eu e esse boneco? Não é uma conexão de matéria, não é uma conexão de forma. É uma conexão de ser. Dá para entender isso ou não? Não dá para entender? Não? Alguém falou não. Isso, ótimo. Por que não dá para entender? Calma, dá sim. Vem cá. Porque olha aqui. Nós não temos a mesma matéria. Né? Eu sou feito de carne e osso, ele é feito de tinta. Não é de tinta, mas você já entendeu, né? Eu tenho forma humana e ele tem forma de boneco. Mas olha aqui que maravilha. Você lembra quando eu estava desenhando ele? Tu chegou depois. Olha só. Então vem comigo aqui. Boa, beleza. Não, tranquilo. Olha só, tu não viu eu desenhar esse boneco. Perdeu. Você não viu eu desenhar esse boneco. Mas o que eu estava falando é o seguinte. Esse boneco, ele não era. Ele passou a ser. É por isso que não entendeu. É isso aí, é isso aí. Ele passou a ser. Ele não era, agora ele é. De algum modo, o que eu fiz por ele? Eu dei o ser para ele. Eu sou. E eu quis que ele fosse. Com a minha técnica, com a matéria disponível e com a minha intenção, eu fiz uma operação alquímica na realidade e apareceu um ser no mundo. Olha que bizarro isso. Eu dei o meu ser para ele. Não é que eu dei o meu ser para ele, ou seja, não é isso que eu fiz. O meu ser sustentou o ser dele. A partir da minha intenção, a partir de mim, ele é. E essa é a conexão que eu tenho com ele. A gente tem uma conexão na cadeia do ser. E ele não aparece aleatoriamente, ele aparece com uma intenção pedagógica, que ao olhar para esse boneco você veja um monte de coisa que eu estou tentando te explicar. Não é isso? Agora olha só, intenção pedagógica. Aqui que está a sutileza da história. Existem livros que foram escritos com a intenção de explicar. Eu, por exemplo, escrevi um livro sobre os 4 temperamentos. Esse livro ele também aparece com uma intenção pedagógica. É ou não é? Não é isso? Intenção pedagógica é uma qualidade desse livro. Esse livro ele tem uma intenção pedagógica. Assim como esse boneco. Você já está sacando ou não? O livro e o boneco, eles estão na mesma cadeia do ser. Eles não são a mesma coisa. Eles não têm a mesma matéria. Eles não têm a mesma forma. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eles não têm o mesmo ser, mas eles estão conectados num certo fio. Entende o que eu estou dizendo ou não? Aqui é sutil, hein? Volta comigo, eu vou explicar de novo, calma. Calma. Oi, homem. Qual seria, então, a intenção do ser humano? Eu tenho que valorizar minha parada, calma. Não, mas eu já falei, ser feliz. Mas calma, eu vou chegar lá. Quem aqui é? Fala. Tu. Tu tá na mesma dúvida dela. Vai. Vou repetir aqui no microfone. Em que momento o ser humano passa a ser? No momento da concepção, no momento do nascimento, no momento da consciência? É isso aí, essa é uma boa pergunta. Olha só, até um amigo meu... Bem, eu já vou te explicar, né? Você me diz também, mas assim... O que tu acha? Não. No momento da concepção... Como é que tem que ser no momento da concepção? Não adianta. Porque senão... Não, no momento da intenção da concepção, talvez? Aí começa a complicar a guerra. Mas você não está errada, não. Mas isso aí é mesmo, você está certa. Isso chama-se primeira intenção. Isso na metafísica tem um nome. É que as coisas na primeira intenção elas ainda não são, mas elas já são. Você tem razão. Mas é que aí a gente complica a guerra demais. Mas você está certa. Você está certa. Mas a gente só pode dizer assim que é mesmo na segunda intenção, ou seja, quando tem a fecundação. É óbvio que falar que só é quando nasce é uma tautologia. Dá para justificar agora. Lesar a inteligência para justificar um negócio desse. Porque, ora, em que momento vira a gente? No terceiro mês, no segundo mês, quando nasce? Quando tem consciência? Peraí.
ou é ou não é. O ser não muda, entendeu? A matéria não muda. A forma não muda. O ser não muda. Então é. Esse que é o problema. O ente já é ente. Entende isso que eu quero dizer? Claro. Não é a forçação, essa razão pega. Agora, se daí pode matar, não pode, tem direito civil, não tem, isso é uma outra discussão. A questão metafísica é, na fecundação já é ser humano. Porque já tem matéria de ser humano, já tem forma de ser humano, já tem ser de ser humano. Então é. Agora, você vai matar, não vai ter direito civil, não vai. Aí vai para a discussão do direito. Mas tem que ter raiz metafísica. Se não tiver, é só política, é ideologia. Um amigo meu está indo agora para a Alemanha, eu estava falando com ele no aeroporto agora, o Renato. Ele vai para uma discussão de direito na Alemanha, no qual tem uma corrente que advoga que só é ser humano a partir do momento que tem autoconsciência. Isso é um absurdo. Então ele está indo lá contrapor. O Renato Moraes, inclusive, escreveu o livro Claridade, que eu recomendo sempre. Claridade, é um livro de literatura, um dos melhores livros escritos em português dos últimos tempos. Claridade, vale a pena ler. Do Renato Moraes. Ele é filósofo do direito, mas escritor também.